Hoje nós abrimos o espaço da nova morada do artista brasileiro, ambientalista Franz Krasberg. Aqui no Museu do Recôncavo, nós temos reunido por volta de 1000 obras do artista, que acreditamos que seja um lugar onde se reúne o maior número de obras de um único artista. Então a gente está num momento especial, numa segunda fase do Museu do Recôncavo, que se estabiliza cada vez mais como um lugar emblemático e de importância cultural dentro do estado da Bahia. Dentro desse espaço Krasberg, que é um espaço aberto, dentro da Baía de Todos os Santos, ao lado de um manguezal, nós vamos abrigar o artista Franz Krasberg, onde aqui vai ser a nova morada do artista. De nós aqui abrigarmos e aqui ser a casa de Krasberg. Nós temos ali muitos catálogos de muitas exposições, de quase a vida toda de Krasberg está ali em exposições. Temos materiais de documentação, fotografias e outras coisas sobre a vida pessoal dele. Então a gente tem aqui obras com uma delicadeza incrível, que são as pontinhas das peças, os espinhos, as bolinhas, os formatos que são naturais, é tudo orgânico, é tudo perecível. Essas obras elas são muito complicadas para manter porque elas estão vivas. Apesar de elas terem vindo de florestas queimadas, elas são orgânicas. O Krasberg ele é polonês, ele vem para o Brasil como um refugiado mesmo, né, buscando uma nova vida, fugindo da guerra e tal. E ele já tem um trabalho enquanto artista, ele pintava e tal, mas o que vira um ponto-chave assim, na trajetória dele é justamente o contato que ele tem com a queimada. Ele fazia viagens, excursões no Mato Grosso, nas florestas assim, da Amazônia. E quando ele vê uma queimada, ele fica desesperado, né? Fica muito afetado com aquilo e sem entender o quanto as pessoas estavam destruindo um bem tão precioso como é a natureza, né? Como um todo.
E a partir daí é quando ele começa a fazer essa produção das obras de arte com esse intuito de denunciar mesmo o desmatamento, esse tipo de relação. E ele passa a fazer várias incursões, várias viagens para ver essas florestas, esses processos de desmatamento, de queimadas. E a cada momento que ele chega num lugar desse, ele faz esse tipo de coleta, né? desses corpos arbóreos queimados, carbonizados, e transforma isso em esculturas, em obras de arte diversas, com esse interesse de denunciar, de chamar a atenção do mundo para esse grande crime que a humanidade tem cometido contra ela mesma. Bom, aqui tem 46 obras monumentais que eu acho que vale a pena vocês andarem aleatoriamente. E a ideia também é mostrar o processo de preservação, como é que a gente movimenta, como é que a gente acondiciona a obra. Então, isso aqui a gente tem que fazer uma visitação com muito cuidado, com afastamento, com número de pessoas reduzidas e circular pela obra em silêncio, vazio, com cuidado. Estamos aqui hoje no Museu do Recôncavo Vanderlei Pinho, fazendo a abertura da exposição do artista Franz Krasberg. Essa exposição a gente demonstra parte das suas obras que é de responsabilidade do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. E essas obras, ela faz a denúncia contra o descaso do meio ambiente, né, muitas vezes de queimadas, de incêndios. São materiais que Franz recolhia da natureza, muitas vezes de queimadas, como eu disse, e faz essa denúncia, faz com que a gente reflita sobre o papel do ser humano na preservação do meio ambiente. O restaurador de Ipac, que é Marcos, se não fosse ele, a gente não ia abrir essa exposição, porque ele é muito cuidadoso. Nós tivemos uma ajuda de Augusto. Augusto é do projeto Museu é Rua, ele é de Simões Filho, ele faz a pesquisa dele com o Krasberg, ele é escultor, e ele ganhou o edital PNAB para residência artística aqui no Museu do Recôncavo. E a residência dele foi feita aqui, e junto com essa montagem. Então ele também nos auxiliou, porque ele é o pesquisador, ele pesquisa madeira, ele é escultor, ele ajudou Marcos. Então o nosso grande homenageado de hoje não está aqui presente, mas a gente deve a ele essa exposição está montada. E esse trabalho teve uma participação muito especial, fundamental, do conservador do Ipac, chamado Marcos Brito. Ele limpou as obras, ele higienizou, conservou, né, passou óleo, passou todos os materiais necessários para que as obras ganhassem vida, né, para que elas pudessem estar preservadas, para que elas pudessem estar bem cuidadas. E também colaborou muito com os trabalhos de movimentação dessas peças, que é um desafio enorme. São peças que, algumas delas podem chegar até 1 tonelada, então movimentar esses trabalhos, essas obras que têm esse peso, mas também tem uma delicadeza, assim, né? Você tem que saber onde pegar, como movimentar, como fazer. Precisa desse suporte técnico específico e Marcos foi essa pessoa que teve esse cuidado, que teve esse trabalho de cuidar de fato, desde a conservação das obras, do cuidado com elas, a movimentação delas do espaço, até a finalização de tirar a etiquetinha, de tirar uma poeira, até o final de todo o processo de montagem. Ele estava muito atento e muito preocupado com isso. Então é uma pessoa que é o grande herói aqui dessa exposição, é um dos grandes responsáveis por ela estar de pé. E é importante a gente marcar, né, reconhecer a presença dessas pessoas, juntos com os demais técnicos e servidores também do Ipac, que colaboraram para que hoje a gente pudesse estar celebrando essa abertura desse acervo de Krasberg aqui para a Bahia, aqui para o Recôncavo e para toda a comunidade artística, cultural, os frequentadores aqui no museu, para as escolas. Aqui dentro é o engenho, é onde está a arquitetura do engenho, onde a gente fabricava o açúcar, né? A gente já fala porque a gente é da casa. Então, aqui dentro a arquitetura da antiga. É aqui dentro dessa arquitetura original que nós montamos uma das suas obras mais emblemáticas, que é a Flor do Mangue, que é essa que está aqui atrás de mim.
Essa obra ela é muito conhecida e ela já viajou para muitos lugares dentro do Brasil e já participou de outras grandes exposições. Ela é a nossa estrela do dia. Claro que para iluminar Kreuzberg a gente pensa em um monte de coisas, mas a gente se depara com limitações também, e eu e Luciano Reis, que é quem fez o projeto também de toda a exposição e do museu, chegamos a esse resultado. A gente queria que a obra aparecesse e que tivesse o pedido também da curadoria, Alejandra Munhoz, foi que ela pegasse fogo por baixo. Então, a gente também pensou em conversar com o resto das obras. Então, a gente chegou nessa tonalidade que conversa com a nuance de vermelho que a floresta grita, né? O resto da floresta grita. Estamos aqui fazendo essa exposição onde as obras de Franz Kreuzberg estão guardadas. Aqui no Museu do Recôncavo Vanderlei Pinho é o local onde elas estão armazenadas, e também estamos aqui num espaço onde o meio ambiente vive, pulsa da sua forma muito mais real. E a gente está aqui ao lado do mangue. Temos aqui a Flor do Mangue, que é a sua obra majestosa, que está ao lado do mangue, ou seja, ela está ao lado da sua casa. Então as obras de Franz, elas estão aqui no seu habitat natural. Cuidar da obra de Kreuzberg é um desafio para nós do IPAC, um desafio para o governo do estado, que recebeu essa grandiosidade de doação. E a gente, ao longo desse período, a gente foi tentando trabalhar para conseguir expor para o povo baiano esse patrimônio que é dele, né? Que é o acervo de Kreuzberg. Então é muito satisfatório para nós ver essa exposição muito linda montada. Acho que é uma das maiores exposições de Kreuzberg já vistas. E a gente está muito satisfeito em ver todo esse trabalho que além de um trabalho artístico, de grandiosidade, ele é um trabalho de uma proteção da natureza, de uma militância e de uma atualidade que pauta o debate do mundo de hoje. A questão ambiental, a questão da natureza, a preservação da natureza e toda a sua importância para a continuidade da vida humana na Terra, né? Então, a gente está feliz, não só porque a exposição é linda, porque a exposição ela dialoga com toda essa temática contemporânea que a gente tem que dialogar. A gente começou esse trabalho a executar mesmo em maio, pela grandiosidade que tem as peças e todo um trabalho. Aqui é uma primeira etapa, vamos ter uma outra exposição complementar no MAM, em breve. E toda a movimentação, tudo foi pensado com muito carinho há muito tempo. E não é fácil executar, não. Criar uma aproximação mais direta com essas obras de Kreuzberg, conhecer o acervo, conhecer as diversas formas que ele trabalha com esses temas, seja a partir dos pigmentos, das esculturas, da fotografia, da pintura, de todos os suportes, né, que ele usa para trabalhar. O museu é um museu maravilhoso, que abriu há pouco tempo, e eu sinto que é um encontro de gigantes. Então, essa aqui é uma exposição que nos traz para refletir, traz uma reflexão muito importante sobre o nosso papel no mundo. E é um espaço muito importante, principalmente para as novas gerações, para a gente fazer esse debate sobre o meio ambiente, para a gente fazer o debate sobre a importância da emergência climática. O museu abraça também o mestre Franz Kreuzberg, no sentido de incubar esse grito que o meio ambiente tem dado, né? E que aqui essas paredes ecoem o que precisa chegar para todo mundo e que a humanidade acorde. Então, a importância do Museu Vanderlei de Pinho, para esse contexto, ele traz esse mote de você valorizar o que é o passado, para a gente conhecer, não é, esse contexto historiográfico, que é extremamente importante, não só para a região, mas para todo o país.
principalmente para as cidades baianas e, sobretudo, aquelas que já tiveram o recôncavo fumangeiro, o recôncavo canavieiro, enfim, todo o recôncavo da cerâmica, que está bem pertinho. Tudo isso faz parte de um contexto, não é, econômico, social. Tentar imaginar como essas materialidades foram encontradas, seja numa queimada, seja em uma floresta que foi cortada, né, devastada de alguma forma, como esse processo de escolha foi realizado também, né, uma triagem desse material, uma percepção de valor estético, né, dessas obras também, dessa materialidade, para depois ser trabalhadas e serem transformadas nas esculturas, nas instalações. A história, não é, que conta sobre esse lugar e qual a relação que ele tem nessa interlândia, né, nessa ligação com os municípios, mas sobretudo com a história da Bahia e do Brasil, por conta da sua importância dentro da questão da cana, da escravidão, da questão social, enfim. Ele é ponto de referência de Brasil, não só de Bahia. Venha nos visitar. Essa exposição é uma exposição de longuíssima duração, quizá seja uma exposição permanente das obras do nosso grande artista, Franz Krasberg. Então, a gente está muito feliz de estar conseguindo colocar para fora, mostrar para a sociedade baiana e mundial esse trabalho aqui que o IPAC faz de curadoria dessas obras, de como estamos cuidando dessas obras, porque as obras de Franz, mesmo sendo orgânicas, mesmo sendo obras com um manuseio muito delicado, a gente está conseguindo mostrar para todo mundo que elas estão guardadas, muito bem cuidadas e que a sua mensagem ainda vai passar por muitas gerações. São obras grandes que precisam de espaço, é uma exposição permanente e está muito linda. O convite do Krasberg é um convite ainda muito urgente, muito necessário. Então fica aqui meu convite também para vocês virem, apreciar e sentir o grito da floresta e visitar o museu, que é maravilhoso.